Web Condôminos, estamos começando mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, com o nosso patrocinador, o especialista de portaria presencial Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, e apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio estão abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, opinião, sugestão de pauta nos comentários do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicandoseucondomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida, os nossos convidados. A gente tem aí, esse mês agora, a gente está cheio de convidados novos, então cada um falando do tema da sua especialidade. Tem um vídeo aí que ficou na dúvida, não tem importância, passa para a gente, ele vai gravar um videozinho sobre a sua dúvida e a gente coloca aqui nos próximos podcasts. Então, manda aqui para a gente, é sempre bom saber que você está aí nos acompanhando. O nosso podcast de hoje, nós temos a convidada, que é a arquiteta Isabel Pinheiro, da empresa Medeiros e Pinheiros Arquitetura e Engenharia. Ela é uma especialista que síndico fica de cabelo em pé quando escuta essas duas siglazinhas, né? Que depende do tamanho do seu condomínio, a maioria é a primeira sigla que eu vou falar, mas normalmente eles já tremem nas bases, né? Eles já olham para sua cara e falam, não vem com essa conversa, né? Mas infelizmente eles têm que ir com essa conversa, que é o AVCB e o CLCB, né? Então, é uma necessidade hoje em dia, não é hoje em dia, até corrigindo, gente, é uma situação que já vem, ela vai poder falar para a gente, mas na verdade vem aí de um grande incêndio que aconteceu especificamente no Brasil, que foi o edifício Joelma, e aí até por dificuldade das pessoas saírem do local, então tivemos várias mortes. Então, criou-se essa lei do AVCB, e aí, só que infelizmente não era uma lei muito regulamentada, assim, muito fiscalizada. Na verdade, não era regulamentada, mas não era muito fiscalizada. E hoje, graças a Deus, a conscientização, né, veio e passou a ser mais fiscalizada, que é essencial, né, Isabel? Fala pra gente. A gente lida com vidas nesse sentido, né? Sim, sim. Olá, Fabiola. Obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada em estar aqui. Olá, você que está aí do outro lado da tela. Bom, o AVCB é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o CLCB é Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Qual a diferença entre os dois? Mas então, primeiro que a gente tem que deixar assim para os nossos webs condôminos que é uma necessidade, você está cumprindo a lei, mas é importante que, na verdade, é esse documento que vai te dar essa proteção à vida de todos, né? O que acontece? Você citou o edifício Joelma, né? O primeiro decreto estadual, porque tudo que nós fazemos perante o Corpo de Bombeiros, ele é regido por normativas, né? Então, a gente trabalha em cima dos decretos estaduais. Cada estado dentro do Brasil tem o seu Corpo de Bombeiros, no nosso caso é o estado de São Paulo, e aí, a partir do edifício Joelma ter tido aquele sinistro, aquele incêndio de grande proporção, vem o primeiro decreto. Muitas perdas de vida. Vem o primeiro decreto em 1983. E aí, de lá para cá, a gente sempre tem renovação de decreto. E uma coisa que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quando se trata de proteção à vida, primeiro acontece um incidente, depois a gente analisa o que está errado, depois a gente vem com uma lei nova, com uma mudança, com um decreto. Querendo ou não, a legislação contra incêndio ela é recente, porque 83, vamos falar aí que estamos com 30 anos atrás, né? E imagina que antigamente, antes disso, não tinha-se essa conscientização em relação à proteção contra incêndio, porque é uma proteção para a vida, né, de quem está ali. Como que você abandona uma edificação, como que você age em caso de sinistro, e não é só um documento. As pessoas acham assim, eu preciso desse documento porque meu prédio está notificado, porque o meu seguro está pedindo, porque eu preciso disso, a prefeitura vai me cobrar uma taxa.
não é só um documento. Aquele documento só é emitido quando o seu condomínio está com todas as proteções devidas, está com toda a documentação correta, você tem um mínimo para sua sobrevivência em caso de incêndio. E normalmente o condomínio que realmente tem esse documento, que aí a gente vai já entrar aí na diferença dos dois, normalmente o condomínio que tem esse documento, quando acontece o sinistro, graças a Deus, a perda ali acaba que os prejuízos dentro daquele condomínio são mais materiais mesmo. Exatamente. Porque realmente não tem vítimas fatais naquela incidência, né? Hoje em dia é bem difícil você ter uma vítima fatal de incêndio dentro de condomínios, graças a Deus. A gente teve agora, em começo de dezembro, um incêndio aí de grande proporção no centro de São Vicente, quer dizer, a gente estava ali em pleno dezembro, compras de Natal aí bombando, e graças a Deus a gente não teve perda de vidas, né? Sim, tudo material, sim. né? Então, assim, houve, lógico, que os donos daquela empresa tiveram um grande prejuízo material, mas graças a Deus que ninguém morreu. O bombeiro, o lema deles é primeiro a proteção à vida, depois a proteção ao patrimônio e depois a proteção ao meio ambiente. Algumas outras corporações colocam o meio ambiente antes do patrimônio. No caso do bombeiro é vida, patrimônio e meio ambiente. Então eles vão sempre remover as pessoas, cuidar do teu patrimônio e depois vai ver o que deu ali, né? Em relação ao equilíbrio do meio ambiente. Então agora vamos lá. É sempre um ponto de interrogação para os nossos web condôminos, para os síndicos. O que é o AVCB, o que é CLCB? Às vezes um síndico chega e diz: pô, mas por que a Medeiros e Pinheiros me falou que eu tinha que ser AVCB e o prédio do lado disse que era CLCB? Explica pra gente essa diferença. Ai, por que fulano saiu em 2 meses, o meu tá demorando 1 ano? Me deixa fazer o CLCB, que é mais barato? É mais barato, é mais rápido. O que acontece? AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Muda a sigla, muda a nomenclatura. No final, os dois é o famoso laudo do bombeiro, que todo mundo chama. E qual é a principal diferença aí? Vistoria e tamanho de edificação. Então, no AVCB, você tem uma edificação de médio e grande porte, acima de 750 metros quadrados de área construída. Então, isso é muito importante, ou acima de 12 metros de altura, tá? Por quê? Às vezes você tem menos que 750 metros quadrados de área construída, mas você tem uma altura superior a 12 metros, imagina quem está lá em cima para fazer evacuação. Então, tem esse grau de complexidade, tá? E tem umas outras firulas que não entra ao caso de condomínio, por exemplo, lotação superior a 250 pessoas, isso vai mais para uma questão comercial, né? E o CLCB, ele já difere. Edificações pequenas, de pequeno porte, abaixo de 750 metros quadrados e abaixo de 12 metros de altura, ele tem um processo mais enxugado, onde o bombeiro ele não vai fazer a vistoria. Eu, no caso, a responsável técnica, vou entrar com a documentação junto ao Via Fácil, que é o site oficial deles. Eu vou atestar... Isabel, a gente pode fazer o seguinte, diretor, põe pra gente... Ela trouxe pra gente, a nossa convidada Sim. é super antenada, né? Então, ela tem, inclusive, no caso, pro síndico, pro web condômino que procura a empresa, ela tem aí um manualzinho, né, para explicar. Certeza. E aí ela trouxe pra gente aqui um manualzinho. Então, vamos primeiro falar do processo para o AVCB, que aí, então, são aqueles casos que o condomínio ou tem mais de 750 metros quadrados de área construída. Exato. Ou tem uma altura superior a 12 metros. O superior a 12 metros seria o quê? Um condomínio acima de 3 andares? 3 andares, é que a gente faz tanto que é de cabeça. 3 andares vai dar 8,40 metros. Geralmente então acaba sendo acima de 3 andares. Acima de 3 andares, tá? Então aí tem que analisar. Então, se é um prédio realmente acaba sendo CLCB, às vezes o seu vizinho foi CLCB porque é um prédio só de 3 andares ou até 2 andares, né? Às vezes tem só apartamento térreo e o do primeiro andar. E também a área construída são apartamentos pequenos, exatamente. então ele acaba
não se encaixando em nenhum dos dois casos. Nesse caso, mesmo que seja 3 andares, mas ele já tiver mais que 750, já cai para o AVCB. Entra com o AVCB. Então não é as duas Não, circunstâncias. Um ou outro já passa. Ou os dois, você já automaticamente entra como AVCB. E a maioria dos casos são AVCB, Pra quando a gente condomínio, fala de né? condomínio. Então vamos raro. lá. Então, já que a maioria dos casos são o AVCB, então nós vamos falar primeiro do processo de AVCB. Então, eu chego lá, a Fabíola é síndica lá do condomínio e alguém veio e bateu na porta. Isso acontece muito com o seguro, né? Que eu vou lá fazer o seguro. Que a gente vai ter aqui a Mayri, que vai falar para a gente sobre seguro. Então, aí ela veio, eu pedi a proposta para a Mayri, e a Mayri me trouxe a proposta do seguro. Só que aí, uma das circunstâncias que a Mayri me pergunta é: você está com tudo certo? O AVCB está certo? E eu falo: então, Mayri, eu não estou com o AVCB certo. E aí, ela chega e fala: então, fala com a Isabel. A Isabel vai vir com essa questão. Então, vamos lá. Processo de AVCB. Explica pra gente. Bom, no processo de AVCB, primeiro, pode pôr a primeira imagem, por favor, só para o pessoal de casa se ambientizar. Pode passar. Diretor Luizinho, pode ir deixando assim, tá? Deixa a gente pequeno e põe a imagem aí pra gente. Tá perfeito. A base de tudo é o projeto, por quê? O projeto, por isso que arquitetos e engenheiros que fazem esse processo. Até uma coisa mística que quem faz o processo é o bombeiro, não tem nada a ver. O bombeiro não. O bombeiro, ele é agente fiscalizador. Então, o arquiteto e engenheiro, ele tem que fazer parte do processo do AVCB, do CLCB, porque ele tem que fazer projeto, obra. Então, já entra na questão de obra civil e da parte civil, tá? Primeiro passo para ter um AVCB é fazer o projeto, que é o projeto de proteção contra incêndio. Então, nós vamos pegar esse decreto estadual, o atual é o 63.911/2018, tá? E as instruções técnicas. Com base nisso, então, tem lá iluminação, eu tenho a IT de iluminação, eu tenho uma IT, que é a instrução técnica de escadas, de extintores, de hidrantes, então não vou colocar nesse projeto aleatoriamente onde que eu quero, um ponto de hidrante. Uma coisa legal você falar. Instrução técnica. Sim. Né? Que a gente escuta muito isso em assembleia, né? Para quem você que vai também, nós que vamos como advogados lá na assessoria de assembleia, eu sou obrigada a seguir uma instrução técnica, doutora? Aí você já olha para Isabel, né? Responde essa, Isabel. Olha, você é obrigado a seguir perante o Corpo de Bombeiros, pelo menos no que rege o que eu faço, né? Nós somos obrigados a seguir as instruções técnicas. Só que são muitas instruções técnicas. O meu condomínio não consegue fazer X. A gente pode entrar com uma comissão técnica, onde eu vou falar assim, olha, eu não consigo atender essa instrução técnica, eu vou te dar uma coisa a mais de proteção para você deixar, por exemplo, não consigo fazer uma escada protegida, mas eu vou te dar um alarme, uma detecção de incêndio que não está sendo previsto para você me liberar isso. Então, eu consigo ter medidas compensatórias. Até porque a gente tem condomínios com mais de 30 anos. A gente está falando de uma legislação aí de 83, a gente está falando de 40 anos, né? Então, a gente tem condomínio de 60 anos. Exatamente. Então... E aí, o que acontece? Existe uma IT específica para edificações existentes e antigas, que é a IT 43. E a gente tem aqui em Santos, na região, nós temos muitas edificações antigas. Então, a gente tem que se beneficiar do que essas edificações antigas têm de benefício. E aí é nesse projeto que você vai Nesse projeto que eu vou reger. Então, se eu pego uma edificação anterior a 83, ou anterior ao decreto vigente que está regendo agora, 2018, com as instruções de 2019, eu tenho que ver de qual decreto que ele pertence ou se ele é anterior a 83. Então, um prédio antigo, onde não tem pressurização de escada, não tem escada fechada, você vai pegar um térreo mais 3 andares, antigo de 30 anos atrás, você não vai ter porta corta-fogo, você não vai ter elevador de emergência, você não vai ter exaustão de escada. Então, você vai ter que ver na IT 43, para fazer o projeto, qual é a medida compensatória? O que eu vou colocar ali que eu posso substituir pela enclausuramento da escada? Aí, esse projeto, você leva você arquiteto, engenheiro, vai levar para o bombeiro ou vocês executam sem aprovação do bombeiro? Isso é bem importante.
o bombeiro, ele é muito tecnológico, ele é uma instituição assim à frente do seu tempo, muito bom. Ele tem um sistema Via Fácil e tudo é dado entrada online, eu não tenho que ir mais lá, assim, salvo as exceções que você tem que falar com alguém do grupamento. Então você pega esse projeto, ele vai ser todo digitalizado, eu vou abrir um chamado de análise online. Dentro do Via Fácil, vou colocar os dados do edifício que eu vou fazer esse projeto, vou colocar a minha ART, né, anotação de responsabilidade técnica, vai toda a documentação pertinente ao projeto, cálculo hidráulico, cálculo populacional, todos os documentos que um projeto engloba além do projeto, e aí quem vai analisar isso é o Corpo de Bombeiros, agente fiscalizador. Aí ele analisa o projeto que foi feito. Exatamente, ele pode comunicar, falar assim, olha, isso daqui está errado, não é assim, é assado, ou ele pode aprovar. Aprovado o projeto, e a gente vai para a segunda etapa, que é a instalação. Exatamente. Porque quando a instalação, então, seria nada mais, nada menos que implantar tudo aquilo que a Isabel falou que está no projeto. Exatamente. Por isso que você tem que ter o projeto, e edificações superiores a 1.200 metros quadrados é obrigatória a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. Sem o projeto para essas edificações, não sai o teu AVCB depois. Então, você fez todo o projeto, você prevê onde que vai hidrante, onde vai iluminação, extintores. A gente está falando de uma obra elétrica, hidráulica. Então, a gente entra já com a questão de obra civil, de obra de proteção contra incêndio, e vai fazer toda essa instalação aí com base no projeto. Aí, fez a instalação com base no projeto, aí é nessa hora também que a gente vai lá colocar as plaquinhas. Vai colocar a plaquinha. Tem que colocar se é uma luz, um alarme. Exatamente, a gente vai colocar rede de hidrante, que todo mundo conhece, que são as mangueiras que sai o jato de água, com caixa d'água, com bomba. Outra coisa interessante também, que eu uma vez, essa eu estava como síndica, eu era a síndica do condomínio, e a gente tinha, onde seria a área de escape, né, para os nossos webcondomínios entenderem, é o que muito falam, né, área de escape é aquela área que as pessoas, no caso de um incêndio, no caso de emergência, vão sair, né, então onde era a área lá de escape, tinha um degrau, né. Então, tem a rampa, mas tinha a parte do degrau. Então, foi determinado que tinha que colocar um guarda-corpo ali. Só que essa parte, muita gente usava para ajudar na manobra do carro. Né? Então, com o carro, e aí ali com aquele guarda-corpo, algumas pessoas perderam esse avanço. Então, ficou mais difícil a manobra para aquela garagem, né? E aí a pessoa questionou, para que colocou isso? Só para dificultar a minha entrada e saída? Aqui o nosso patrocinador está aqui comigo e ele sabe de que condomínio eu estou falando. Porque ele presta serviço e os prestadores, os empregados dele que escutaram isso. Só para dificultar a minha entrada e saída? Não, nessa hora, porque ali previa no projeto, porque numa hora de escape a pessoa não vai lembrar que ali tem um degrau e pode vir. Exatamente. No projeto, uma das principais coisas que existe é a rota de fuga. O que é? A rota de fuga? Ela é composta pela escadaria, você tem que evacuar de cima para baixo, ou de baixo para cima, vulgarmente falar da rota de fuga, vulgarmente chamada de escape, de né? escape, você vai fazer toda essa rota de fuga, e aí você vai chegar no pavimento de descarga, geralmente no térreo. E esse pavimento de descarga, você tem tanto a rota de fuga vertical quanto a horizontal. Nessa horizontal, você não pode ter obstáculos. Por exemplo, se eu for passar do lado de uma rampa de carros, o que vai me delimitar que o carro não vá me exceder ali, me atravessar durante uma rota de fuga, num caso de sinistro, alguém pegar um carro correndo ali? Se ele já faz aquilo para sair normalmente, imagina num momento de sinistro, eu quero salvar o meu carro e vou atropelar 5 pessoas de uma vez. Então, são várias coisas que você tem que ir adaptando ali e fazendo esse jogo de cintura. Então, e aí depois a gente fez a brigada e... aí depois, então, teve toda essa coisa, aí vem a brigada de incêndio. O que seria a brigada de incêndio? É o treinamento, porque não adianta você ter hidrante, alarme, extintor, rota de fuga e você não saber usar. Mas vale ressaltar que a gente não está falando para ninguém ser herói.
pelo amor de Deus, a gente dá os treinamentos, né, dentro da empresa, só que a primeira coisa que você tem que fazer é evacuar, sair do condomínio e ligar 192 para o Corpo de Bombeiros. Essa brigada é mais uma instrução mesmo. Normalmente a gente até instrui que seja um em cada andar. Exatamente. Uma pessoa assim, que ela vai estar aprendendo de como orientar as pessoas para ir embora, para sair. Não é para salvar, não é para ir lá. Assim, um princípio de incêndio, nós ajudamos. Você vai usar o extintor de água. Extintor de água você não vai colocar em parte elétrica. O extintor de pó é para tal coisa. O de CO2 é para tal coisa. Ali você vai ser orientado a um princípio de incêndio. Agora, pegou fogo, meu amigo, você tem que evacuar esse prédio e deixar que os profissionais ajam, né? Inclusive, a rede de hidrante, propriamente dita, ela não é usada pelos condôminos. Ela é usada pelo próprio Corpo de Bombeiro, né? Então, o Corpo de Bombeiro não consegue, às vezes, subir com a mangueira do caminhão. Eles usam a mangueira que está ali na tua rede do condomínio, né? E aí, então, depois a gente vem para a vistoria do bombeiro. Exatamente. Depois que você fez projeto, a instalação está conforme o projeto, você treinou as pessoas da edificação a utilizarem desses equipamentos e evacuar a edificação, nós pedimos no Via Fácil, high-tech total, a vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, nós emitimos um pedido de vistoria, o bombeiro tem um prazo de 30 dias úteis para fazer e ele não avisa, a não ser que a gente peça, fala, olha, não tem portaria, deixa um telefone lá, mas ele vai ligar e fala assim, olha, estou indo aí, então agora você tem que ficar um mês em alerta ali, né? E aí ele vai pegar o seu projeto, que já vai estar lá no Corpo de Bombeiros, agora eles têm até tablet, eles não levam mais aquelas plantas gigantes, né? Ele vai pegar lá no tablet, ele vai olhar, o hidrante está aqui, tá certo, a posição está ok, a porta tem a largura aqui, está destinada aqui, a escada está ok. E tem coisas que não são previstas em projeto que vai do entendimento do vistoriante também. Então, você tem que também ter um certo discernimento que é uma pessoa humana, que você tem que às vezes pode conversação, pode ter conflito aí, ou não. Nisso, houve, então, a expedição, estou com ele emitido. Aí, beleza. Foi aprovada a vistoria, ainda não é emitido o teu AVCB. Ainda não? Aí você entra na parte de documentação, volta lá para o arquiteto, para o engenheiro, a gente vai emitir uma série de documentos, vai colocar atestado de brigada, nós vamos colocar os comissionamentos, a gente tem que voltar no prédio, ver se os hidrantes, alarmes, as instalações de baixas tensões estão todas ok, a gente emite a documentação, anexa no Via Fácil, mais 10 dias e aí sai o teu AVCB. Então, na verdade, legal aí colocou, porque, na verdade, a gente não é a vistoria, não é depois, porque às vezes tem aquilo, né? Uhum. Aí liga para Isabel e fala, pô, mas ele veio já faz... Já tem uma semana. E como Cadê assim eu não recebi o documento? Não, então, porque você ainda teve essa parte de inserir novos documentos, né? Sim. Geralmente já fazemos isso, né, de pronto imediato. Só que ainda assim o bombeiro ele tem ainda um prazo vai analisar essa documentação de 10 dias úteis em último momento. Exatamente. Que não é que foi inserida em último momento, é porque ele só pode ser inserida naquele momento. Exatamente. É que vamos falar em último momento porque são as últimas documentações a serem apresentadas. E aí ele vai novamente analisar aquilo para então depois emitir. Exatamente. A gente está aí no final do nosso podcast, né, de hoje. O CLCB, bem rapidinho, o CLCB, então, ele é menos... Você pode passar para a gente rapidinho os slides, diretor? Aí mais ou menos explica. Então, é a obtenção, o processo para obtenção do CLCB. Vem primeiro pode passar. A gente vai primeiro nas instalações. Então, já tira aquela parte da apresentação do projeto. Não tem projeto, instalações... Muito geralmente só é solicitado extintor e sinalização e você tem que ter uma rota de fuga adequada. Aí, pronto. Então, você já fez, então você não precisa inserir nada por enquanto no Via Fácil, nada disso. Vai lá, faz as instalações. Instala, deixa a empresa já analisa, a edificação sabe, apta, pela né? experiência, já sabe qual é a necessidade. Aí vem a documentação, que seria aquele
último passo do Exatamente, ABCP. mas é uma documentação mais light também. Você não tem brigada de incêndio, mas vai uma RT, você preenche alguns formulários, vai anexar essa documentação, foto da edificação com os extintores, sinalização é bom anexar junto. E aí eu também não preciso ficar lá de sobreaviso 30 dias esperando, porque não também existe, já pulou essa parte da não vistoria existe. do Pode bombeiro. ser que depois do teu CLCB emitido, tem uma fiscalização por amostragem. Aí você vai ser sorteado, entendeu? E Se aí, você for sortudinho, o às bombeiro vezes é vai pela lá. incidência do bairro, né? Aí eles Sim, analisam, né? sim. E aí, depois da documentação, vem o CLCB. Mesmo prazo, 10 dias para analisar essa documentação. Analisou, tá tudo certo, CLCB emitido. Então, nesse sentido, pode ver que ele é muito mais reduzido. Ele Muito não tem... assim. E acaba, então, o custo sendo um pouco menor. Mas não é você que escolhe, né? Nem Não o sou síndico, eu. A gente infelizmente. vai de acordo com o porte da edificação. É. Bom, a gente está chegando aí ao fim do nosso podcast, né? Como é que a gente faz para achar a Medeiros e Pinheiros Arquitetura e Engenharia? Nós temos um site oficial que é o www.medeirosepinheiro.com.br. Nesse site nós temos tudo isso que eu estou falando, a gente tem várias coisas institucionais lá, tá? Nós temos o nosso Instagram, @medeirosepinheiro, Facebook, mesma coisa, @medeirosepinheiro, e lá a gente sempre posta stories, posta mais um dia a dia na obra, como que funciona essa questão Esse aí. dia a Quem dia. quiser seguir vai ser muito bem-vindo. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiaram. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Compartilhe, comente, ative o sininho. Viver é aceitar cada minuto como milagre, que não poderá ser repetido. Gente, a gente encerra nosso podcast de hoje. Tchau! Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.